Graças, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí no nome? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Dê um abraço bem carinhoso nessa pessoa e pode sentar. Vamos para a palavra. Como Deus é maravilhoso. Obrigado, louvor, vocês são fantásticos. Aleluia. Eu fiquei imaginando ali, enquanto estávamos adorando, como Deus respeita nosso limite. Parece que começamos hoje como deveríamos ter terminado ontem. Deus viu o horário, viu a gente preocupado com o horário, aí parou. Mas já que hoje a gente entrou aqui mais livre, Ele nos liberou para adorá-lo. A adoração, ela quebra todas as cadeias que você pode imaginar ou pensar. A adoração é pura fé. É você cantar para um Deus invisível, levantar a mão para um Deus invisível, dizer palavras de gratidão a um Deus que você não está vendo. É muita fé para isso. E aí o mundo desenvolveu um sistema de adoração. Eles precisam ver, então eles criaram estátuas de bronze, de madeira, de gesso, de pau, de ferro. E aí eles se prostram diante deles e adoram. Adoração é uma coisa tão tremenda que foi a disputa do que Satanás realmente queria, porque a adoração é uma ponte de transição. Quando ele está tentando Jesus, ele diz: se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. E o próprio Satanás, antes da queda, que era Lúcifer, ele foi criado para adoração. Quando ele cantava, Deus ficava maravilhado. Então ele achou que ele era melhor do que Deus por causa disso, embora Deus tenha feito ele para aquilo, Por isso que a música, ela é muito importante. E a adoração, ela é o maior liberador de sua fé. A adoração faz com que você coloque Deus acima de qualquer coisa. Por exemplo, o que é ações de graças? Louvando a Deus por um benefício recebido. O que é petição? Pedindo a Deus algo que eu não tenho. Por exemplo, Senhor, me dê um púlpito. Senhor, eu preciso desse púlpito. Senhor, como esse púlpito seria bom na minha igreja. Eu estou falando com Deus, mas o foco não é Deus, o foco é o púlpito. Por isso que petição é o nível mais raso, porque ele lida com coisas naturais. Depois temos ações de graças. Deus me deu o púlpito, ou antes dele me dar, eu creio que ele já me deu, eu começo a dar graças pelo púlpito. As ações de graças, elas impulsionam você a louvar. Automaticamente você começa a louvar, porque louvor é lembrar os feitos de Deus. Então eu lembro que Ele me libertou, que Ele me abençoou, que Ele curou. Eu estou expressando minha fé no que Deus fez por mim, ou no que Deus fez por pessoas, Nós temos muitos louvores ligados a Deus ter aberto o mar vermelho, a Deus ter destruído as muralhas de Jericó e por aí foi. Mas a adoração não está ligada a nada disso. A adoração só está ligada ao que Deus é. Então, ela é o nível mais alto de comunhão. Adorar a Deus no meio de problema é a maior expressão da sua fé. E acontece coisas na adoração que no louvor, nas ações de graças não aconteceria. Porque enquanto o louvor eu me enxergo a Deus, a adoração eu trago Deus para o ambiente onde eu estou. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles trouxeram Deus, aí não tem cadeia, está tudo aberto. Onde Deus está não tem prisão. E a porta deles se abre e a porta de todas as pessoas se abre. Tudo que o diabo faz é tentar investir na sua vida em preocupação e ansiedade para você não conseguir adorar a Deus. A adoração, ela é uma coisa tremenda. Ela é uma resposta do Espírito Santo dentro de você, respondendo a Deus na glória. É um chamado, É uma resposta daquilo que Deus quer que você faça. Então, em toda a Bíblia, quando você vê a adoração, você vai ver grandes manifestações de Deus, grandes aparições de Deus, grandes respostas de Deus para as pessoas. A Bíblia diz que quando o rei foi atacado por 5 exércitos, a Bíblia diz que eles levantaram a mão e começaram a adorar. Senhor Deus, não existe outro, Tu és o único. E começaram a adorar. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre a congregação, sobre
Jaziel, e ele começa a profetizar. E a profecia é algo tão tremendo. Ele diz: nesta peleja vocês não têm que pelejar. Fiquem parados e vejam o livramento. Como é que você fica parado no meio de uma guerra? Vai cantar no meio de uma guerra? E aí Deus disse: ó, prepara o louvor, coloca o louvor na frente do exército e vão cantando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E eles começaram a exaltar os feitos de Deus. E a Bíblia diz que eles passaram 3 dias levando bênção para casa. Então, quanto maior for seu inimigo, ele é apenas o pacote de embrulho do milagre que Deus está trazendo dentro. Aleluia, amém? E a nossa fé, ela precisa responder à altura disso. Fé em Deus não é só declarações, eu sou abençoado, eu sou... Fé em Deus é muitas das vezes um comportamento. Deus diz: fica quieto, você fica. Não se inquiete, você fica em paz. Aprende a dominar seus pensamentos e suas emoções. Hoje eu vou falar sobre os nãos de Deus. Uau, isso é muito importante. Digo os nãos de Deus. Por que é importante entender isso? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade em liberar a sua fé nas promessas e na palavra de Deus. Por quê? Porque a maioria delas pensam que Deus não quer que ela tenha aquilo. Então saiba que Deus nunca, diga comigo, nunca, Ele dirá um não para a sua promessa e para a sua palavra. Deus nunca vai dizer o não, porque toda promessa de Deus é sim e amém. Então, quando é que Deus diz não? Primeira confissão que eu quero que você faça comigo é: o não de Deus é uma bênção. E eu vou dizer algumas coisas aqui sobre o não de Deus. O não de Deus sempre será para nossas ações e atitudes que são contrárias à sua palavra. Aí Deus vai dizer um não para você, porque você já está contrário à palavra. E essa atitude ou essa ação proíbe você ou bloqueia você de receber a promessa. Deus não é glorificado com a promessa apenas. Deus é glorificado com a manifestação da promessa. Deus deseja que a promessa dele se cumpra, para que todos vejam que ele é Deus na sua vida. E só sua fé pode liberar isso. Então existem alguns nãos de Deus. Diga, nãos de Deus. Então, quando as minhas ações e atitudes estão contra a palavra, Deus diz um não, para que a promessa dele chegue até nós. E isso, por sua vez, essa atitude ou ação afasta você da promessa de Deus. A Bíblia diz: que tens tu que recita a minha palavra, ou confessa a minha palavra? Sentaste a falar mal do teu irmão e pensavas que eu era como tu? Então viver uma vida fora da palavra e ainda confessar pensando que Deus vai abençoar só porque você está dizendo o que a palavra dele diz, mas não está fazendo o que a palavra dele manda, a promessa não vem. E é por isso que tem muita gente frustrada na fé. Mas apóstolo, eu confessei, eu declarei e não aconteceu. Aí tem mágoa no coração. Deus já mandou perdoar, ela não perdoa. Deus mandou ela dar, ela não dá. Ela é avarenta e quer que Deus abençoe ela. E aí eu não vi tanto amém agora. Aleluia. Bem, eu não estou aqui só para ensinar sobre fé. Eu quero fazer você andar na fé, porque é a prática que produz resultado. Vocês estão comigo? Então muitos de nós não estamos perdendo as bênçãos de Deus por causa do diabo, porque para Deus o diabo está paralisado e derrotado. A Bíblia diz que Jesus reduziu ele a zero. A única coisa que o diabo consegue é mentir. Se você acreditar na mentira dele, ele consegue parar você. Então o diabo diz, você diz: oh Deus, eu vou crer para essa casa. Aí o diabo diz: olha o preço dela. E a Bíblia não diz assim: eu suprirei sua necessidade. Dependendo do valor que vai ter aí, porque estamos passando uma crise aqui no céu e o negócio está pegando. Ele diz: eu suprirei cada uma. Se a sua necessidade é de uma casa, Deus diz: eu suprirei cada uma. É de um carro, eu suprirei. Para Deus não é problema te dar as coisas. O problema é quando o teu coração está nas coisas e não nele. Estão comigo?
Então vamos lá. A primeira coisa que acontece com o não treina nosso caráter. Você não descobre o caráter de alguém só dizendo sim para ela. Você vai ver o coração dela quando às vezes você diz um não. E isso acontece muito com a criança. Toda criança problemática veio de um lar ou de uma cultura que para ela é tudo sim. E isso estraga. Aleluia. Estou gostando do rostinho de vocês. Isso é muito bom. Eu creio que você deve ter visto a diferença entre a geração de hoje e a geração um pouquinho mais atrás. Porque não era toda vez que o pai deixava a gente dormir na casa dos coleguinhas. Não era toda vez que a gente assistia o que queria. E não era toda vez que a gente dormia a hora que queria. Quem já ouviu isso? Vai dormir. Mas não estou com sono. Vai! Então, os pais estavam conversando na sala, a gente vinha, eles, sai daqui, que é conversa de adulto. É, né? Eu fui o que mais apanhei na minha casa. Não sei porquê, era uma marcação de minha mãe. Mas parece que os que mais apanharam são os mais homens e dignos, né? Nenhum de nós ficamos doidos. A Bíblia manda, usa a vara que manda fora. E aí, o que é que acontece conosco hoje? Quando isso acontece dentro da igreja, quando o pastor diz não, quando a direção diz não, quando a autoridade diz não, quando Deus diz agora não, ele se rebela contra Deus. As pessoas não sabem ouvir um não, né? Outra coisa, o que é que o não faz? Além de treinar o caráter, o não revela o coração. Oh, eu te amo, aleluia. E você só diz sim. Ah, eu amo você demais. Aí um dia, me presta aquele 10 mil, você diz não. Qual é o seu problema? Por que você não vai me prestar? Está vendo o que eu estou passando? Aí começa a revelar coisas que aconteceram. Mas naquele dia, né? Naquele dia, e aí começa. O não revela o coração do servo. Porque o não mostra se você está servindo por amor ou por interesse. Aleluia. Glória a Deus. Alguns améns. Aleluia. Então diga para o seu vizinho, se uma criança só recebe sim, ela será destruída em sua vida. Concorda ou não? Só tem obediente no presídio. Os meninos que só obedeciam. Né? Tudo obediência. Tudo que eu vi, o pai disse não, e ele, sim, senhor. Porque a Bíblia fala que quem obedece pai e mãe tem longa vida sobre a terra e será próspero. E tudo isso tem a ver com fé, porque o relacionamento com Deus é como um pai. E se o diabo consegue manchar a imagem do pai terreno, você terá dificuldade de se relacionar com o seu pai espiritual. E tudo começa na família. A Bíblia diz que a fé que habitou em tua avó Eloíde, que agora habita em ti. Então fé pode ser transferido de pai para filho, de filho para pai e de geração em geração. E aí eu quero que você entenda sobre isso. Não importa quantos não recebemos na vida, isso sempre nos fortalecerá. Quando as circunstâncias dizem não, nós nos levantamos e agimos com poder. Uns se abatem e são destruídos. Mas o não desperta dentro de nós algo para não nos conformarmos. É mais poderoso quando pessoas ouvem um não e você diz, mas não por quê? Peraí, por que eu não consegui isso? Todo questionamento na nossa vida é, por que eu não consegui isso? Por que fulano recebeu e eu não recebi? E isso começa a despertar interesse. Peraí, eu vou aprender isso aqui. Uns se abatem com o não, outros se levantam com o não. Então, quando ouvimos o não, nossa alma não gosta. Nossa alma não gosta. Não tem alguém que diz, oh Deus, eu queria ouvir um não, aleluia. Então, muitas das vezes nós até detestamos. Quem já ficou com raiva de pai, mãe, de liderança, quando disse um não para nós? Deixa eu amarrar o espírito mentira. Sai em nome de Jesus, levanta a mão aí. Aleluia.
Vocês estão comigo? No entanto, quando entendemos a importância do não na nossa vida, as coisas vão para cima. Existem nãos que são maravilhosos. Não será destruído. Aleluia. Não será atingido. Quem gosta desse não? Olha aí. Amém? Mas quando é um não que inibe nosso caráter, que treina nosso caráter, que inibe ações erradas na nossa vida, nós nos irritamos. Então precisamos aprender algumas coisas. 1 Tessalonicenses 5:20 diz assim: não desprezeis a profecia. Não despreze a profecia. Você sabia que tem muitas igrejas que o espírito de profecia não está mais se movendo? E sem profecia o povo perece. Quantas pessoas estão hoje sendo destruídas porque desprezaram as profecias que carregaram as direções de Deus para a sua vida? Então eu ignoro a profecia. O que é que vai acontecer? Eu perco direções de Deus. E a profecia ela pode vir pela pregação, pode vir por uma música, pode ser aquela profecia tradicional assim, diz o Senhor. Pode ser aquela profecia de um profeta que vem até você. A Bíblia diz: se Deus falou, alguém profetizará. Então a Bíblia diz para desejarmos a profecia. Se nós não desejarmos, não é só o pregador, a igreja tem que desejar, porque a profecia edifica, exorta e consola. E a Bíblia diz para crescermos na interpretação de línguas, que é igual à profecia, para a igreja receber edificação. Quando eu oro em línguas, eu me edifico. Mas quando eu profetizo, eu edifico a igreja. E a igreja precisa do espírito de profecia. A Bíblia diz: o espírito de profecia é o espírito de Cristo. E se nós desprezarmos profecia, como vamos crer em algo em Deus? Como que nossa fé será liberada? E a primeira ordem dele para nós é: não despreze as profecias. Agora vamos para os nãos de Deus em sequência. Vai comigo para Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ver alguns nãos de Deus aqui interessantes. Em primeiro lugar, ele diz: por esta razão, não vos torneis indolentes ou insensatos. Não se torne insensato, ok? Mas procurai compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. Olha quanto não vai aparecer aqui. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 28. Essa sequência de não aqui é poderosa. Aquele que furtava, não furte mais. Quem sabe que não dizimar é roubo? Não furte mais. Eu gostei disso. Pensamos que roubo é só quando não devolvemos uma caneta, um dinheiro de alguém ou alguma coisa lá fora. Mas na Bíblia tem muita coisa sobre isso. Não vou entrar nessa questão. Mas eu quero que você observe quantos nãos. Vamos para o versículo 27 agora. Não dê lugar ao diabo. Opa, então o diabo não tem essa bola toda. A que ele tem é que eu dou. Mas a ordem aqui é: não dê. Não se embriague com vinho. Não dê lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torpe. Não saia. Se não está em linha com a palavra, se não edifica, não sai da vossa boca. E palavra torpe aqui não é só palavrão, gente. Que crente não vai falar isso. Naturalmente falando, você nasceu de novo e não vai chamar mais palavrão. Antes chamava, mas agora não chama mais. Mas torpe é algo que eu digo que pode até ferir o irmão em Cristo. Torpe é algo que eu digo contrário à palavra. Torpe é algo que eu digo que vai danificar até a fé do próximo. E a ordem aqui é: não saia da sua boca. Significa dizer que vai ter vontade de falar, vai vir até aqui, mas você segura para não sair. Você está lá passando uma pressão
E a vontade é dizer, sabe de uma coisa? Deus é bom, rapaz. Ei, aleluia. O Senhor é bom. Eu falo fé. A Bíblia diz, fale fé a tempo e fora de tempo. Nem é hora de falar aquilo, mas a fé independe. Então eu tenho que chamar as coisas que não são como se já fossem. A vontade é de dizer, esse mês não vai dar. E você diz, não vai dar lugar para caber a bênção que Deus disse que ia me dar. Não saia da vossa boca. Não permita com que a ira, a raiva que você está tendo dentro saia. E o pior é que pessoas dizem, eu digo isso mesmo, é o que eu estava sentindo, mas quem sabe que você não vive pelo que sente? Eu tenho que dizer isso mesmo, porque eu sou sincero. Sincero não, você está sendo enganado. O diabo está usando sua boca, sua raiva, sua tensão para produzir algo que vai destruir sua própria vida, porque a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem utiliza, ou seja, quem mal utiliza também come do fruto, tá? Eu não tenho o que os outros falam, eu tenho o que eu falo. Você não tem o que eu falo, ou o que eu digo para você, você tem o que você fala. Eu digo para você, você é abençoado, aí você diz, amém, pastor. Aqui é difícil, Então você tem o que fala. Nós tínhamos um tio chamado Marcos, e ele veio para mim, eu estava ensinando um culto de oração na igreja lá. Foi numa terça-feira, culto de oração. Eu ensinei sobre oração de concordância. Eu passei 1h30 ensinando sobre oração de concordância. Quando terminou o culto, ele veio do meu lado aqui. Ele estava sentado do lado de cá, ele veio. Meu filho, vem aqui. Eu disse, oi tio. Ele disse, como é que é? Eu disse, o quê? 2, concordar na terra é feito? Eu disse, sim tio. A Bíblia diz. Ele disse, e é? Ele disse, então ora aqui comigo. Eu disse, diga. Eu estou com 6 anos de 13º, férias e hora extra. Falei com a mulher hoje de manhã, ela disse que não ia pagar, a confusão foi grande. E ela disse que não ia pagar. Mas eu ouvi você dizendo aí que se 2 concordar é feito, eu digo, tio. Eles estão orando comigo. Eu peguei a mão dele, em nome de Jesus, todo fervoroso, tinha acabado o culto pegando fogo. Em nome de Jesus. E ele, amém. E eu, em nome de Jesus, declara esse dinheiro liberado. Ordena aquela mulher pagando a você em nome de Jesus. Amém, tio. Ele disse, amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é. Uau! Então, cuidado com o que sai da sua boca. Diga para o seu vizinho, cuidado com o que sai da sua boca. Diga, tenha muito cuidado com as palavras que você está dizendo. Então, meu tio morreu e não recebeu. A mulher dele recebeu depois, Marli. Mas ele não recebeu. Ele não recebeu. Que triste, né? Então, essa passagem ela é muito interessante, porque ela revela o que Deus tem para mim e para você. Eu estava lendo Efésios 5, né? Mas é 4, gente. Amarrado, espírito de engano aqui. Eu disse, tem alguma coisa errada. Isso mesmo. É 4 é assim. Cadê, gente? Bota aí a referência. É 4, isso mesmo. Eu disse 5, foi? É porque eu anotei errado aqui, olha isso. Isso. 4:29. Isso mesmo. Eu que estava errado, perdão. 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torpe, né? E ela vai, são palavras que não edificam as pessoas, que não fortalecem ela. Sim, unicamente, diga unicamente. Aqui for o quê? Boa. Para o quê? Promover edificação. Ok? Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Fale comigo essa sequência. Não dê lugar ao diabo. Não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o versículo 30 diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo.
Você acha que o Espírito Santo se alegra quando você está vendo a boca dizendo: eu não consigo, eu sou pobre, um miserável, segue tudo para mim dar errado, eu sou um desgraçado mesmo? Então, o que está acontecendo? Entristecendo o Espírito Santo. E é por isso que eu acho que muita gente não está mais ouvindo o Espírito Santo. Elas terminam apagando o Espírito Santo na vida delas. E a Bíblia diz para não apagar o Espírito, já viu? 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. É uma ordem para nós, não apagar o Espírito. Vamos, por favor, observar os 10 mandamentos. Quantos já viram, ou já leram, ou já ouviram os 10 mandamentos? Ok, não vamos abrir lá, mas eu quero que você escute isso. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro, não matarás. Olha quantos não vão aparecer aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Nesse caso, não cobiçarás o servo, não cobiçarás a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, dos 10, só 2 não fala o não. Os demais são não. Agora, se tudo aqui fosse sim, não existia mais ninguém na terra. Vocês estão comigo? Não era uma bagaceira. E não é o que está acontecendo hoje. Não tem mais não. E o que acontece com a nossa geração? Aí é onde aumenta a iniquidade. E você diz: apóstolo, na conferência de fé, o que é que o senhor está ensinando de fé? Presta atenção. Aumentou a iniquidade, o amor esfria e a fé opera. Aí a pergunta é: porventura vai achar fé na terra? E está acontecendo ou não? Quantas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, sabe que Deus é bom, sabe que Deus é fiel, mas não consegue acreditar que aquilo é para ele. Ele pensa que é para os demais, para os outros. E sua fé depende do que você ouve. Ela se alimenta do que você ouve. Amém? Vamos ver outra coisa aqui interessante desses 10 mandamentos. Louvado seja Deus. Deus sempre quer o melhor para nós. Então falou Deus todas essas palavras. Diga comigo, palavras. Olha o que Deus falou: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. E quando você vê que a adoração é dada a um ídolo, ou a um Deus montado pelas pessoas, a Bíblia diz que o céu se cerra em cima e a terra se cerra embaixo. A terra não dá fruto, nem haverá chuva para que ele haja uma colheita. Nós estávamos evangelizando lá no sertão da Paraíba. Quando as pessoas souberam que nós éramos crentes, trazendo aquilo, muitas delas devolveram a cesta básica. Porque o padre dizia para não pegar nada de crente, nem do evangelho, nem de Jesus. Só Maria ou Sebastião lá deles é que poderia dar alguma coisa a ele. E o povo sofrendo, passando necessidade. Olhe todas as cidades na qual a idolatria e há uma adoração maior, que você vai ver riqueza ao redor dela e pobreza na demais vizinhança. Vai lá em Aparecida, a riqueza só está no lugar. Você vai ver miséria ao redor. Vai lá no Rio de Janeiro, você vai ver desgraça ao redor. Cristo é só uma fachada. Dentro lá tem um lugar para adoração a ídolos. Olha a história na Bíblia, história de nações que adoraram a criatura em vez do Criador, e a miséria e pobreza que se espalhou nelas. Olha lugares onde a palavra é exaltada, olha lugares onde a igreja é levantada e o povo adora a Deus. Se não há mudança, as ilhas Fuji, ou Fiji, que eles falam, o avivamento que houve lá, todo ministro que ia lá, missionário, eles matavam, adorando a ídolo, adorando a vaca, boi, um monte de coisa, até que eles se arrependeram, pediram perdão, e a Bíblia diz que os rios secaram. Quando há adoração, os rios secam, e lá os rios secaram,
a fartura foi embora, a pobreza se estabeleceu, a miséria, doença, facções, gangues. Aí a história conta que eles foram lá e pediram perdão aos evangelistas, aos pais dos evangelistas que eles mataram, e eles se arrependeram, e o governo reconheceu Jesus como Senhor, até os peixes voltaram para a ilha. Assista o documentário das Ilhas Fuji para você ver o que Deus fez ali. Aleluia! Tiraram a Bíblia da escola. O que é que aconteceu com a juventude? Amados, precisamos rever certos pontos na nossa vida. A fé não é só para receber carro, casa, dinheiro, essas coisas, isso é muito importante. Mas a fé, acima de tudo, é para você ter um Deus no qual você adora. E se você não adorar a Deus, vai adorar seu carro, vai adorar seu salário, vai adorar seu dinheiro, vai adorar seu emprego, e isso vai te destruir. Deus tirou eles do Egito, e de repente, a Bíblia diz que eles começaram a levantar um bezerro de ouro e adorar, e lá na frente, o que é que veio com aquela adoração? Cobra por tudo que é lugar. Moisés desceu, Deus disse, levanta uma serpente de bronze, quem olhar vive. Eles olharam, e a Bíblia diz que a cobra desapareceu, o veneno perdeu efeito, e eles foram livres daquela praga. Lá na frente, depois que Moisés morreu, eles já estavam nas cidades, nas casas, eles foram adorar a serpente de bronze. O homem tem um desejo imenso por adoração. É tanto que ele vai procurar um ídolo no futebol, no esporte, um filme, um artista. Ele vai querer alguma coisa porque a queda produziu uma lacuna. E essa lacuna só pode ser preenchida com Deus. Só Deus preenche aquele buraco que tem dentro do homem. O carro é bom, é uma alegria passageira, a casa é maravilhosa, mas depois você curte e fica normal. Mas Deus não, Ele permanece para todos sempre. Separa um lugar para adorar a Deus todo dia. Eu te dou 10 minutos por dia, você adorando a Deus e reconhecendo a grandeza dEle, e reconhecendo como Ele é bom para você, para o que vai acontecer na sua vida. Vou ler aqui rapidinho para a gente ir para o intervalo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Pessoas adoram peixe, boi, vaca, mosquito, rato. Olha a degradação. Como que pode um homem adorar rato? Lá na Índia eles colocam comida para o rato é sagrado. Aqui a gente ganha dinheiro com ratoeira. Você acha que eles começaram adorando rato? Ou veio com imagens? Até que veio e chega nesse ponto. Eu espero que eles nos adorem barata. E por aí vai. E você diz, como que pode isso? Se Deus não está presente, a desgraça se estabelece. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então não brinque com o nome de Deus. Não tome em vão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, seja sério com isso. Se você vai usar o nome que está acima de todo nome, não use ele por brincadeira. Porque na hora que você precisar de algo sério, vai ter dificuldade em crer. Vocês estão comigo? Conta uma história, e eu finalizo com isso. E essa história, ela é contada de um menino que gostava de mentir. E ele mentia, tudo era mentira, e o povo ia. E ele gostava de uma mentira assim: ei, o trem está vindo ali. E eles ouviam o trem, né? O trem está vindo ali, tem uma mulher que caiu na linha. O povo vinha correr, aí ele... Aí o pessoal, aí isso foi passando. E um dia ele vinha com o avô dele, e o avô dele tropeçou naquela linha lá, e caiu, e machucou o pé, e não conseguia andar, ele não tinha força. E aí ele corre para aquele bar, que sempre mentiu,
e disse: vovô caiu lá, venha me ajudar. Aí as pessoas que já sabiam disseram: esse moleque mentiroso, isso é mentira. Ninguém que se levantou, e tinha alguém lá novato que nunca tinha visto, disse: não, vamos lá, não, vai não, isso é um mentiroso. Esse guri meu, vai, vovô, não, isso é mentira. Toda vez ele fala esse negócio, e o trem vindo, e aí o trem esmaga o avô dele. E aí as pessoas descobriram que é verdade, que tinha sido verdade. Mas ele mentia tanto que a verdade dele perdeu o valor. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Por isso que não minta para você. Não prejudique sua fé. Trabalhe sua fé pela confissão da verdade da palavra de Deus. E a mentira nunca vai pegar força na sua vida. Estão comigo? Vamos ficar em pé para o intervalo? Você vai dizer isso comigo: eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Diga para o seu vizinho: nós teremos 15 minutos de intervalo. Vamos lanchar, eu vou pagar o lanche para você. Aleluia! Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!